Professor Dênio, professor Rostanha, Anália, boa noite. Eu fiz uma prévia da apresentação de quarta-feira para que vocês possam criticar e aí a gente na quarta-feira retoma as discussões. Eu peguei aquela figura do professor Rostan e reproduzi ela através de uma ferramenta, né, de geração de diagramas. São só 7 slides, 10 minutos no máximo dessa apresentação aqui. Então, eu peguei cada uma dessas camadas e coloquei a função delas. A ideia é que a Business Layer ela faça a classificação dos dados pessoais, né, em PI, PPI e NPI. Vou chamar agora, a partir de então, PI e PPI apenas de PI para facilitar a explanação, né? E além dessa função de classificação da Business Layer, ela também tem a função de enviar os dados para serem persistidos. A PDC, Personal Data Controller, ela tem a função de anonimizar os dados pessoais. Então, ela gera um hash dos dados pessoais que nós estamos chamando aqui de PI, linha. E também de prover a lógica de persistência. Esse dado anonimizado, esse PI linha, ele deve ser salvo tanto on-chain como off-chain e ele é a chave de ligação entre esses repositórios. Fazendo uma analogia com o banco de dados relacionais, seria a chave primária, de uma tabela, a chave estrangeira da outra tabela, né? Para fazer a referência, para fazer a ligação entre esses dados. E os dados não pessoais são salvos tanto on-chain quanto off-chain. De acordo com o professor Rostan aqui, ele nem passa pela camada de controller, né? Eu tenho uma ideia um pouquinho diferente disso e vou apresentar nos próximos slides, mas aí para a gente discutir melhor na quarta-feira. E os dados pessoais, ou seja, os dados não encriptados, o PI, é salvo off-chain de forma que depois ele possa ser excluído, né? Essa camada PDC ela é database agnostic, ou seja, ela é independente do tipo de database onde os dados serão persistidos. E também para a gente discutir aqui, ela pode ser DLT agnostic, né, independente do tipo de DLT. Enfim, para a gente discutir, eu pensei um pouco nisso, né? Nessa possibilidade. A camada de persistência, Persistence Layer, ela realiza a persistência propriamente dita. Ela é uma camada burra, por assim dizer, ou seja, ela não tem nenhuma lógica aqui. Ela pega o dado e persiste, simplesmente. E a ideia dessa camada de persistência pensei aqui, uma proposta, é prover informações gerais sobre a persistência. Pensei até naquela sigla de administração, né, 5W2H, para guiar aqui o pensamento. Então, o RU seria a identificação, ou seja, o IP da máquina onde é realizada a persistência. O where seria a localização da máquina, o GPS dela. O M seria o timestamp, o carimbo de tempo. O Q seriam os próprios dados pessoais classificados, né? E por que seria algo no domínio da aplicação, talvez um campo livre, onde o usuário possa dizer o porquê daquele dado está sendo persistido. E o who, eu pensei no charset desses dados, se é PTBR, um TF8 ou outro qualquer charset. E nos próximos slides eu vou fazer um detalhamento das camadas, né? Temos 4 minutos, 6 minutos para detalhar as camadas. Então vamos lá. Na Business Layer, a ideia, rememorando aqui as funções de classificar e de enviar os dados, seria utilizar aquele guia da UFPE. Nessa etapa que ele chama de auditoria de dados, essa figura aqui é dele, né? Nada mais é do que um formulário onde essa pessoa aqui, o operador de dados, pega os dados e classifica-os, né? Essa classificação aqui, se a dada é sensível ou não, nós não vamos fazer, porque não é do domínio do nosso problema, mas a ideia é essa categoria dos dados aqui, em PI, por exemplo, nome completo, PPI, endereço,
e por assim vai, por assim diante, né? E a forma que soube do processo seletivo é um tipo de dado não pessoal. Então, seria uma classificação dos dados, resultando ao final do processo de um inventário de dados que nada mais é que os dados categorizados, os dados pessoais categorizados. A Personal Data Controller, rememorando, ela tem a função de anonimizar, gerando o PI, linha, que é a chave, né? E prover a lógica de persistência. Eu fiz um diagrama de sequência para deixar isso mais claro. Então aqui são as camadas, Business Layer, a PDC e a Persist Layer. Então, para efeito de simplificação, né, vamos chamar os dados pessoais apenas de PI. Então, a Business Layer envia o dado pessoal para a camada de controle, Send Data. A Personal Data Controller encripta esse dado, gerando o PI linha. Aqui tem um subprocesso em paralelo, onde a PDC, a controller, né, envia o dado PI, que é a chave, mais o dado não pessoal para ser persistido pela camada de persistência, onde tem um método aqui chamado persist on-chain, ou seja, on-chain você vai gravar os dados pessoais e a chave, o hash dos dados pessoais, né? Não teria problema em caso de direito ao esquecimento, porque os dados não pessoais que lá ficassem não iriam identificar o titular dos dados. E de maneira paralela aqui, né, concorrente ao mesmo tempo, seria o envio dos dados para persistência off-chain. Seria PI linha, a chave, PI, dado pessoal, e MPI, dado não pessoal. Então, persistir esses dados off-chain. E a ideia é que o persist on-chain seja DLT agnostic e o persist off-chain seja database agnostic. A persistence layer, né, as funções dela, rememorando também, é a camada burra que realiza a persistência dos dados com base nas decisões providas pela PDC e o provimento de informações gerais sobre a persistência. Eu lembrei de um documento que a Politou faz referência, um outro artigo, né, que é esse artigo aqui, On ou Off the Blockchain Sites on Off-Chain Computational Data. É um artigo onde esse Rolick aqui, ele descreve alguns patterns de armazenamento off-chain. Por exemplo, esse pattern é chamado de Content Addressable Storage, onde para dados muito grandes, por exemplo, arquivos digitais, uma imagem, por exemplo, eu lembrei até das NFTs agora, que está se comentando muito, né? Que o rapaz lá do Twitter colocou na blockchain o primeiro tweet dele. Mas enfim, esse pattern aqui é um hash, né? Ele gera uma chave, né? Referenciando aqui o smart contract. Imaginei aqui on-chain, né? E off-chain aqui a base de dados referenciando esse hash, ou seja, o hash seria a chave e o dado, a figura digitalizada, seria armazenada aqui, né? É um desses patterns de armazenamento off-chain. Tem que estudar um pouco mais ainda, mas é um caminho, né? Existem alguns patterns e o que mais se parece com o que a gente tem aqui, está aqui estudando, propondo esse Content Addressable Storage. Detalhando um pouco mais a camada de persistência, aí tem algumas perguntas, até com base nas discussões que a gente já teve recentemente. Por exemplo, quando uma transação é criada, né? Então seria, a cada compartilhamento de dados pessoais, seria uma tupla na base de dados e referenciando através do hash uma tupla na base de dados off-chain. Então, a cada transação você teria uma tupla lá, um registro nessa base de dados. Quando o bloco é fechado, eu respondi que a resposta está no domínio da aplicação.
Por exemplo, no BCPF, tá, da DataPrev, um bloco é fechado a cada 15 minutos. Então, quais são os motivos para que eles fechassem um bloco a cada 15 minutos? Tem que pesquisar um pouco mais também e trazer para a nossa realidade o porquê disso, né? E no nosso caso, o que seria mais adequado? E claro, associado a isso, né? Porque quando você tem o consenso que você fecha o bloco, qual é o algoritmo de consenso mais apropriado? Seria o Proof of Work, o Proof of Stake, o Round Robin, que é utilizado, por exemplo, no artigo do ONIC, ou o PBFT, que é utilizado pelo Hyperledger. No Hyperledger, inclusive, esse algoritmo de consenso pode ser modificado, né? Enfim, é algo que a gente também tem que investigar. No BCPF, por exemplo, é o Proof of Authority. A Receita Federal é que fecha o bloco, né? Ela tem autoridade para fechar o bloco. Então, mais uma vez, está associado ao domínio da aplicação, né? Então, o ONIC, por exemplo, ele não detalha muito bem por que ele coloca o Round Robin. A gente pode chegar à conclusão de que não é algo muito determinante no nosso caso, que poderia ser da própria DLT, por exemplo, no caso do Hyperledger, o PBFT, ou pensar em algum requisito que aponte para a adequabilidade de algum desses algoritmos de consenso. E o que é armazenado no cabeçalho e no corpo do bloco, aqui nós fizemos também uma imagem já há algum tempo atrás, eu fiz essa imagem e fiz uma reprodução aqui com base no que a gente estudou agora. Tem o resto do bloco anterior aqui, o timestamp, o char7, o IP, o GPS, informação daqui no bloco, né? No cabeçalho do bloco, já que elas são comuns a todas as transações, né? Aqui embaixo, na árvore de Merkle. Então, na on-chain aqui, ou seja, dentro aqui do bloco, né? Dentro da cadeia seria um PI, né? Como a gente viu no diagrama de sequência há pouco, que é a chave, né? E os NPI, né? São os dados que têm que ser salvos on-chain. E daí um apontador, né? Através desse PI para uma base de dados local onde estiver se armazenando esse dado, né? Apontando para os dados pessoais que estariam nessa base de dados. Enfim, passei um pouquinho, 12 minutos e 40 agora. A ideia, eu vou compartilhar esse vídeo com vocês para que a gente possa de novo se reunir na quarta e em cima das críticas poder evoluir. Ok? Muito obrigado, boa noite.